Mônica teria razão. Eu poderia realmente ter fantasiado com uma mera história contada por tia Augusta e tio Onofre. Mas a sensação que tive naquele dia, o toque gélido dos tentáculos, não. Tinha que ser real. Era real. Estava certo disso, como era certo que o céu acima de nós era azul. Durante minhas pesquisas, pude constatar que diversos cultos foram criados em nome da criatura. O homem que me agarrara naquela ocasião era membro de um desses cultos. Eles acreditavam que a criatura fizesse parte de entidades conhecidas apenas como Grandes Antigos, detentores de nomes completamente estranhos à humanidade. Tudo parecia fantasioso demais. Alguns defendiam a tese até de seres cósmicos que habitavam a Terra no início dos tempos. Portanto, não era de se admirar que Mônica não desse credibilidade a algumas histórias. Tais descobertas me fizeram pensar que a tal luz pudesse de fato ser de alguma espécie de nave. Algum sentido teria de haver para isso. Para a criatura em si, eu não conseguia me desvencilhar daquilo como Mônica queria. Já era tarde da noite, quando terminamos de discutir a respeito da minha obsessão. Foram horas e mais horas ouvindo-a me dizer o quão absurdo era aquilo e o quanto as pessoas se afastavam de mim. Nada diferente do que já estivera acostumado a ouvir durante toda a minha vida. E não seria isso que me impediria de ir até o fim, até que um dia eu estivesse frente a frente com a criatura novamente. Afinal, eu estava perto, muito perto mesmo, de desvendar esse grande mistério. Me deitara por fim ao lado de Mônica e a beijara na testa, como já fazia todas as noites. Ela não me olhara como das outras vezes, apenas fingia ter apagado na cama quando eu sabia que estava magoada. Dei de ombros e fechei meus olhos. Como em todas as outras noites, sonhei com a criatura. Com a noite em que a vira. Mas essa noite fora diferente de todas as outras. Eu podia ouvir mais claramente os sussurros, que agora pareciam mais como um grito, um urro que me atingira bem fundo. O grito ecoava em minha cabeça de forma tão apavorante que conseguia sentir o coração gelar. Me vi ali, impotente, agoniado, querendo que o grito pudesse enfim terminar. Os olhos da cobra me fitavam novamente, aprofundando-se cada vez mais em minha alma. Novamente, eu sentia como se ela procurasse algo. Mas o que seria? O que ela queria? Eu já não aguentava mais aquele sonho. Se tornara um pesadelo que parecia não ter fim. Acordo em minha cama completamente ensopado de suor. Mônica estava ali, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Fora de fato, um sonho. Decido tomar um copo d'água para acalmar os ânimos. Fosse o que fosse a criatura, alien, divindade, eu precisava dar um basta naquele tormento. Mônica tinha razão. Aquilo estava começando a me enlouquecer. Como ela conseguia? Pensava ao observá-la dormir. Como dormir tão tranquilamente daquela forma? Eu a invejava. Nunca tivera um sono assim. A expressão de calma em seu rosto era às vezes mais assustador que a própria criatura assombrando meus sonhos. Teria eu algum dia essa expressão enquanto durmo? Um forte clarão atrapalhava os meus pensamentos. Me aproximo da janela com certo receio. A mesma aflição misturada com a excitação que sentira aos 7 anos me batia naquele momento. Era ela, a criatura que atormentara meus sonhos. Ela finalmente decidira dar as caras. Teria eu coragem de puxar aquela cortina? De olhar janela fora? Mônica, acorde! Eu dizia, chacoalhando-a e puxando a coberta. Você precisa ver isso! Ela dizia ainda dormindo.
Ver o quê? Para com isso, desliga essa luz. Mônica afundava seu rosto no travesseiro. Não tinha jeito. Eu teria que encarar aquilo sozinho. Me aproximei lentamente, temendo o que encontraria ali. O momento que mais esperei finalmente ocorreria. Meu coração estava acelerado. As mãos suavam frio. Eu podia ouvir os gritos novamente. Estavam mais claros agora. Eram, na verdade, como rosnados de um cão raivoso. Eu finalmente tomo coragem e puxo a cortina, fazendo com que a luz viesse diretamente em meus olhos e quase me cegasse. Lá estavam os olhos da cobra. Dessa vez, eram reais, como nos meus 7 anos. Não eram fruto de um pesadelo. Os tentáculos se aproximavam novamente. Eu senti o pânico me dominar. Queria gritar por Mônica, mas não era capaz de emitir som algum. Minhas pernas bambeavam no que os tentáculos tocavam minha cabeça. Ali eu pude sentir. Estávamos cara a cara finalmente. O que eu vira naquele momento logo desapareceu, como se uma borracha passasse rapidamente em minha mente. Eu estava congelado. Era como se estivesse sido anestesiado. Nada além dos sussurros passavam por mim. Me sentia conectado de verdade. Eu não conseguia compreender. E ao mesmo tempo, já não me importava mais. Quase como se sentisse dopado por algum tipo de droga alucinante. Eu queria fechar os olhos, me sentir um só com a criatura. Era divino, surrealmente divino. Senti meu corpo levitar como se fosse uma pena. Podia sentir as nuvens e ao mesmo tempo me sentir firme no chão. No entanto, a sensação acabara ali. Ela fora trocada por horror e uma terrível vontade de vomitar. Corri para o banheiro e botei tudo o que eu podia para fora. Ao sair, a criatura havia desaparecido. Tudo havia voltado ao normal. Estava acabado? Teria sido aquilo o momento pelo qual tanto esperei? Não. Não era o suficiente. Eu queria mais. Eu precisava de mais. Precisava entender por que novamente a criatura me procurara. Ainda não estava claro o motivo. Tinha que haver um motivo para ela me procurar, para ela me querer. Vi o sol sair e percebi que a noite havia passado sem que eu dormisse o suficiente. Um estranhamento me dominou ao perceber que estava bem, como se tivesse descansado. Logo dei de ombros e resolvi preparar um bom café da manhã. Pude notar que me sentia em paz, apesar de tudo. Lembrar da criatura já não me causava mais ânsia, pavor, nem nada disso. Aquilo só me fizera ainda mais obcecado com a criatura. Mônica finalmente havia acordado. Estava doido para contar para ela. Jogar na cara dela que a criatura era real e que esta esteve aqui há poucos minutos atrás. Amor, você não vai acreditar no que aconteceu agora há pouco! Eu dizia ao notar uma feição de espanto e horror em seu rosto. O que houve? Só notou agora o quão horrível sou pela manhã? Ela não me responde nada. Fico um tempo encarando, até que resolvo deixar pra lá. Nada tiraria a felicidade em constatar que a tal criatura, o Eyebrow, era real. Estar cara a cara assim com algo de outro mundo era assustador e incrível ao mesmo tempo. Um movimento rápido me tira o pensamento por um instante, e o bater de porta do banheiro me deixara preocupado. Mônica, tá tudo bem? Nada. Nenhuma resposta.
apenas sons abafados de choro. Ela ainda estava chateada comigo. Só podia ser isso. O melhor seria deixá-la se acalmar sozinha. Deixo o café dela preparado e me arrumo para o trabalho. Ela ainda estava no banheiro. Vai ficar o dia inteiro no banheiro mesmo? Não vai se atrasar, hein? Passo o caminho inteiro para o trabalho pensando na noite. Como não pensar? Como não ansiar por um novo encontro? Aos poucos, começo a entender por que a criatura tivera tantos cultos. A sensação de seu toque era indescritível. Era como se o mundo já não importasse mais. Eu precisava sentir aquilo novamente. Não restava dúvidas de que Wybrow não era ruim. Se fosse, seu toque jamais causaria algo como isso nas pessoas. Ou talvez ela escolhesse as sensações que suas vítimas sentiriam. Me lembro que em minhas pesquisas, alguns acreditavam nela como uma espécie de balança, um Deus que define a justiça e pune os pecadores. Aquilo começara a me fazer mais sentido agora. Não havia prestado atenção até então que as pessoas à minha volta me olhavam estranho. Também pudera, a vida toda me olharam estranho. Não era como se fosse uma novidade para mim. Mas todas tinham algo em comum naquela manhã. A mesma coisa que Mônica parecia ter. A expressão de horror e pavor. Me perguntava por quê. Não o porquê de me olhar dessa forma. Eu não era nenhum exemplo de galã desses que se vê em filmes de Hollywood ou em novelas. Certamente não era um cara tão excêntrico assim. Então por quê? Eu me perguntava. Por que me olhavam dessa forma? O mais importante nisso tudo era saber por que Mônica me olhara daquela forma. De todas as pessoas do mundo, ela fora a única que sempre me olhara, me via como um cara normal. Talvez as discussões recentes tenham mudado o que houve entre nós. Talvez ela já não me veja mais da forma e tenha passado a dar razão ao que os outros sempre disseram. Passar a me ver com os olhos da maioria. Poderia ser algum efeito do meu encontro com a criatura? Teria ela feito algo a mim? Aquilo começava a me incomodar. Assim como as pessoas na rua, as do meu trabalho me olhavam diferente do que estavam acostumados. Mais horror, mais pavor. Tentava me aproximar e todos fugiam. Vi Gabriela, uma aluna gótica que estagiava na biblioteca, correr até a janela da sala e pular. Eu tentei segurá-la, juro que tentei. Pude ver quando sua cabeça se chocou contra o chão e o sangue espirrar. Tinha algo errado. Definitivamente errado. Desviei por pouco de um ataque de um dos alunos dali. Saia daqui! O aluno gritava, segurando aqueles abridores antigos de correspondência. Aberração! Suma, filho de Satanás! Gritava a bibliotecária. Não, eu tentei segurá-la, dizia, tentando fazê-los acreditar em mim. Era inútil. Tentavam me atacar novamente. Tive de fugir como um assassino fugindo da polícia. Eles estavam certos. Algo em mim fez Gabriela se matar. Aquilo podia ser um pesadelo. Eu podia ainda estar sob o contato de Wybrow. Era isso. A única lógica para tudo isso tinha que ser um sonho. Me beliscava para me certificar, como dizem dar certo por aí. Se isso realmente funcionava, então eu não estava dormindo. Estaria ficando louco? Será que minha obsessão era tanta que enlouqueci como meus tios afirmaram que eu ficaria? Quando desistiram de mim, eles disseram exatamente isso. Essa sua obsessão vai acabar lhe deixando louco, Paulo. Não queremos ficar perto para vê-lo enlouquecer. Eu precisava falar com Mônica. Ela me faria voltar à realidade. Ela sempre fazia. Alô? Digo ao ouvir sua voz. Mônica, sou eu, Paulo. Por favor, podemos conversar? Mônica, acho que eu estou enlouquecendo. Me deixa em paz.
Ela gritava do outro lado do telefone. O que você fez? O que é você? Como assim, Mônica? Digo estranhando. O que está dizendo? Alô? Mônica? Está aí? Mônica? Nada. Ela nem ao menos desligara. A única coisa que eu vi foi um barulho. Certamente tinha jogado o celular contra a parede ou algo do tipo. Eu estava sozinho. A única pessoa com quem podia contar havia me abandonado. Eu precisava mais do que nunca rever a criatura, saber o que ela fizera comigo. No entanto, como fazer isso com as pessoas enlouquecidas? Novamente, fui vítima de ataques ao sair da faculdade. Mais pessoas corriam na minha direção. Pessoas estranhas, desconhecidas. O que estava ali, afinal? Elas não estavam brincando. Elas queriam tirar minha vida. Eu seguro uma delas, tentando fugir. O que está havendo? Pergunto confuso. O que vocês querem de mim? Por que me ataca? Nenhuma resposta era obtida. Ou não me entendiam, ou eu não as entendia. Fui acertado por uma pessoa logo atrás. Corri o máximo que pude. Senti o sangue escorrer. Sentia medo das outras pessoas. Não sabia a quem recorrer, ou para onde correr. Por algum motivo, estava sendo atacado. Só podia ter alguma relação com Wybrow. Talvez estivesse enganado. Talvez criaturas ruins fossem capazes realmente de proporcionar uma sensação maravilhosa como aquela. Eu tinha que encontrá-la, uma vez mais. Tinha de entender o que estava acontecendo, o porquê de estar sendo punido daquela forma. Não. Mais do que isso. Eu precisava impedir que ela continuasse com aquilo, a causar aquela dor horrível aos outros. Eu estava aflito, estava perdido. Já não conseguia raciocinar direito. Seria o meu fim? Minha busca terminaria daquela forma? Pela primeira vez em tanto tempo, eu rezei. Rezei, não para Deus. Rezei para que o Wybrow acabasse com aquele meu tormento de uma vez. Se ela queria mesmo me punir, se ela queria mesmo que eu morresse, que o fizesse logo. O Contato de Wybrow, Episódio 2. Escrito por Dan Lana, com as vozes de Bruno Santana como Paulo, Silvia Marques como Mônica, Pedro Paes como aluno e Sigrid como bibliotecária. Direção de dublagem: Bruno Santana. Versão brasileira: Voxtella.